falando sobre o caso da frentista atropelada em um posto de combustíveis na Avenida 31 de Março, em Várzea Grande. O acidente foi no dia 5 de março. Câmeras de segurança flagraram o atropelamento. À época dos fatos, a condutora... Tem imagens recuperadas do arquivo do SBT? Solta as imagens para a gente, por favor. A condutora do veículo se apresentou na delegacia 2 dias depois. Ela não tem carteira de habilitação e disse que o carro ela teria pego emprestado do irmão. Você está acompanhando imagens da época, do dia 5 de março deste ano. Esse é o momento exato do acidente. A motorista perde o controle e avança em direção à frentista que estava trabalhando. Volta para o estúdio, por favor, 11h03. Rafael Medeiros está aqui ao vivo, Delegacia de Assuntos Relacionados ao Trânsito. Doutor Christian Cabral, delegado responsável pela investigação, fala com jornalistas, fala com a imprensa, fala com a comunidade pela primeira vez desde que a investigação começou. Todos os detalhes do depoimento desta motorista agora com o Rafael Medeiros. Bom dia, Rafael. Oi, Trindade. Bom dia para você, uma boa quarta-feira para todo mundo que está assistindo. Só para localizar quem está em casa, nós estamos aqui na região do Cochipó, na sede da Delegacia de Trânsito, a Deletran, e a gente vai conversar ao vivo. O doutor Christian Cabral atendeu a gente, vai trazer detalhes do que disse essa motorista. Só lembrando para quem está assistindo, não é novidade, Trindade. A gente entra num caso e a gente segue até o final. A vítima desse acidente foi Poliana Gomes da Costa. Ela tinha 31 anos e ela estava no local de trabalho dela. Segundo as investigações, segundo testemunhas, ela teria orientado a motorista para trocar de bomba, que aí aconteceu o exato momento quando ela foi atropelada e esmagada. Poliana morreu na hora, sem chance de receber atendimento médico. A motorista compareceu na delegacia depois de 48 horas. Sobre o que ela disse, se ela tinha CNH, se ela fez teste do bafômetro, por que ela fugiu deixando Poliana morta ali no local, quem traz todas as informações para a gente ao vivo é o delegado que está à frente desse caso, doutor Christian Cabral. Doutor, bom dia, obrigado por atender a gente. E, doutor, o que todo mundo quer saber, o que disse essa motorista? Bom dia. A condutora, no dia dos fatos, foragiu do local, mas foi identificada e, na sequência, durante a semana, ela compareceu espontaneamente à delegacia, acompanhada de advogada, e confessou o seu envolvimento nos fatos. A condutora não era habilitada, alegou que ficou sabendo do falecimento de um parente, estava nervosa, pegou o carro do irmão escondido para cuidar dos detalhes do sepultamento desse parente e nessa ocasião veio a se envolver no acidente. Ela estava com uma filha também, parece que ela falou que estava na igreja, doutor. Essa história procede? A história, né, e aí a gente faz devido destaque para isso, é a história que ela fala, nós ainda estamos averiguando se tudo que ela fala é de fato verdade. Ela disse que estava na igreja em companhia de uma filha menor de idade, quando recebeu a notícia do falecimento do parente. E aí foi até a casa do irmão, que mora próximo a ela, pegou as chaves do veículo sem o conhecimento e o consentimento deste e saiu conduzindo o veículo na companhia da filha menor de idade, quando veio a adentrar ao posto para fazer o abastecimento do veículo e aí acabou ocasionando um acidente. Ela falou por que fugiu do local, deixando o corpo. Ela tinha noção que a frentista tinha morrido? O que ela alegou para a polícia? Isso, ela alega que ficou no local por um determinado período de tempo. Viu que a frentista já não estava mais apresentando sinais vitais e com medo de ter a sua integridade corporal exposta a perigo pelas pessoas que estavam no local, ela foragiu do local em companhia da filha. Alguém ajudou ela a fugir, doutor? A polícia já sabe? Não, segundo ela foi embora por conta própria e haviam muitas pessoas presentes no local na hora. Essa filha era menor de idade, doutor? A filha teria 12 anos de idade. Então isso seria o motivo dela ter saído, né? Por conta da... Seria a justificativa dela, apresentada por ela. Doutor, e aí, o que o senhor tem a dizer? Tem algo novo sobre esse caso? O que essa mulher deve responder? Ela está solta, ela está presa? Isso, é importante esclarecer a sociedade. De regra, os crimes de trânsito não comportam quer a prisão em flagrante, quer a prisão cautelar, tá? O Código de Trânsito ele possui uma regra geral que incentiva, inclusive, que comportamentos como os adotados por essa condutora não sejam praticados. Essa regra está prevista no artigo 301 do Código e ela diz que aquele condutor que se envolver em acidente de trânsito com vítima e permanecer no local
e acionar o socorro médico, ele fica isento de ser preso, justamente para estimular que esse tipo de comportamento não aconteça, porque quando o condutor empreende fuga, ele retarda não apenas a sinalização do sítio do acidente, mas também a prestação de socorro médico à vítima, podendo com isso agravar tanto as consequências do acidente quanto as consequências das lesões suportadas pela vítima. No caso da Mirella, ela está respondendo em liberdade pelo crime de homicídio culposo no trânsito, qualificado por ela não ter habilitação e qualificado por ela não ter prestado socorro, não ter acionado socorro à vítima. E ela responde por esse crime em concurso com o crime de fuga de local, que é um crime autônomo. Doutor, qual que é a orientação da polícia para quem está assistindo em relação a acidentes com vítimas? O que a polícia tem a orientar aí para a sociedade? A nossa orientação é fazendo aí força e destaque à disposição do Código de Trânsito. Acidentes podem acontecer, tá? Normalmente eles acontecem em razão de imprudência, negligência ou imperícia, como no caso específico do caso que vitimou a Polimana, mas em todos os casos é importantíssimo que o condutor permaneça no local, faça a devida sinalização do local do acidente e acione imediatamente o socorro médico para minorar não apenas as consequências negativas para a mobilidade urbana, mas em especial para a vítima do acidente sofrido. Só para a gente encerrar, ela não se sabe se ela tinha ingerido bebida alcoólica ou não e as investigações continuam. O inquérito não foi concluído, né, doutor? Isso, as investigações continuam, em especial para confirmar se a história narrada pela acusada de fato é verídica, de que ela pegou o veículo pela primeira vez, sem o consentimento do irmão, e de que ela não estava nem sob efeito de álcool nem de droga. A versão dela é de que esses fatos teriam se dado dessa forma e nós agora passamos a investigar se de fato são verdadeiros. Obrigado, doutor Christian, pelas informações. Trindade, então é assim, né? A gente acompanha, a gente segue acompanhando também as investigações e, claro, no final de tudo isso, a gente traz o resultado para os nossos telespectadores aqui do SBT Comunidade. Então, essa motorista, ela deve responder, segundo a polícia, aí, por homicídio culposo, qualificado porque não tinha habilitação para dirigir e também por fugir do local do acidente. Trindade, eu volto com você, daqui a pouco eu trago outras ocorrências policiais. Muito obrigado, Rafael Medeiros. Agradeço também, em nome de toda a equipe do SBT Comunidade, ao doutor Christian Cabral, que com certeza trabalha com uma agenda cheia. São muitas as investigações sobre a responsabilidade do doutor Christian Cabral, mas que aceitou o convite para conversar com os nossos telespectadores sobre este acidente de trânsito que ganhou uma repercussão gigantesca e não era para menos. A moça segue em liberdade, respondendo à investigação até o momento, porque a denúncia ainda não foi apresentada pela Polícia Civil, o inquérito não foi concluído. E agora a Polícia Civil tenta descobrir, a equipe do Dr. Christian tenta descobrir se essa versão que foi apresentada pela suspeita é verídica, é verdade, a versão é verdadeira ou não. Trindade, como assim? Como que a polícia vai descobrir? Essa moça disse para o delegado que estava em um culto, que saiu do culto, recebeu a notícia da morte de um parente, foi até a casa do irmão, que ficava próximo a essa igreja, próximo à casa dela também, e lá ela pegou o carro e foi até o posto de combustíveis. A polícia procura agora, por exemplo, imagens que possam ajudar de outras câmeras de circuitos de segurança de estabelecimentos comerciais neste trajeto que essa moça teria feito. E a polícia vai entender se de fato ela saiu da igreja, ela foi em direção à casa do irmão e depois em direção ao posto. As imagens que a polícia tem em mãos agora são do circuito de segurança do posto. E com esta nova informação repassada no depoimento, os investigadores voltam a campo em busca de outras imagens, de outros estabelecimentos, de outros circuitos que possam comprovar a versão apresentada por essa moça que infelizmente atropelou e matou essa frentista lá na 31 de março, avenida movimentada de Várzea Grande.